lá no prédio lá do escritório simulado de abandono, foi isso. O bombeiro desceu lá, ele ficou 1 hora falando e ele foi falando e falava assim, imagina agora, sua família, você vem aqui, sai aqui sua família num saco preto queimado porque você não viu. Então a maneira como foi falando é uma maneira de assustar, de botar medo e lá nessa experiência parecia uma pregação, né, ou uma missa que ela ficava repetindo e falando e dando... Como que é a frase sua, do medo? Eu sempre falo isso. O medo assusta, mas não ensina. O medo ele pode assustar, mas ele não vai ensinar o cara, né? Então é difícil. Ele assusta, mas não ensina ninguém. Quando você tá só nessa pegada, as pessoas vão desligar. Não, o cérebro do cara, o cara não vai estar ali. Então eu falei, pô, como que poderia ser um DDS legal, né? E a ideia do DDS foi porque as ações de segurança elas não estavam ainda completas. Falou, pô, vamos pegar um tempo precioso. O DDS é um momento ali no comecinho do trabalho, então você mostra que é uma coisa importante, né? Você usa aqueles 5, 10 minutos de uma maneira adequada, você vai melhorar o resultado, né? Sim. Então, e acabou virando isso, que o cara baixa da internet, vê lá uma coisa e fala qualquer coisa. Então, a ideia, depois de ver tudo isso, eu falei, bom, vou tentar dar contribuir com isso, que é trazer uma maneira diferente de fazer, que é o que a gente quer. Que é a proposta de vocês aqui. Pô, vamos falar de segurança de uma maneira diferente? Foi a ideia do DDS. Então, por exemplo, em vez de você começar o DDS já metendo regra, metendo norma e falando difícil, começa com uma pergunta do tipo, quantos graus tem a chama do fogão? Aí fica todo mundo assim, pensando, quantos graus? Quantos graus Celsius? A água ferve a 100 graus. A chama do fogão tem quanto? Você consegue reter a atenção do pessoal. Aí, né? o pessoal para olhar, né? Então a ideia é começar com uma pergunta, daí você chuta, aí você chuta, então as pessoas vão falando. Até que alguém chuta próximo e fala, pô, é isso, 600 graus. Pô, legal. O cara aprendeu uma coisa diferente, é 600 graus. Então, legal. Quantos graus tem um curto-circuito? É infinito, né? Aí você fala assim, pô, é na velocidade da luz, 3.000 graus. Então, 3 a 5, sei lá. Por isso que as mineradoras, lá onde derrete lá o minério para fazer o ferro, o aço, o alumínio lá, as fundições, elas usam hastes de eletricidade, porque é alta temperatura sustentada ali e a velocidade da luz não dá tempo do cara correr. Então, a hora que você vai trazendo essas informações no DDS, no bate-papo, e você fala para um cara e outro cara pergunta, daí se você concordou com o que ele falou, você muda a dinâmica do DDS, né? Você cria interesse no cara. O cara no outro dia quer saber qual é a pergunta. O cara começa a se preparar para a pergunta. E outra, você bota um para perguntar para o outro às vezes. Exatamente. Você fala, você traz uma pergunta amanhã, você é amanhã. Então, essa dinâmica traz uma visão para o DDS em que você desperta as pessoas, você traz elas para fazer para participar, e você sai desse papel de só você ficar falando, né? Você joga a pergunta e fala, você concorda, você não concorda? E aí você, depois de quebrar esse gelo com alguma informação diferente, alguma coisa, aí sim você entra em algum outro assunto em que você vai trazer as pessoas, mas sempre com papel de facilitador, não como o cara protagonista ou que vai ficar falando. Você deixa para as pessoas fazer isso. Por quê? Porque quando as pessoas constroem a solução, elas se sentem parte dessa solução. Então, se você vai discutir um problema ali, uma ação do dia, e você fala, ó, vocês vão posicionar a escada ali e não ali por causa disso. Se você deixar essa decisão sair deles, eles vão ter muito mais motivação para fazer e tudo mais. Lógico que tem a limitação de tempo, tem a limitação de lugar, tem que pensar onde vai fazer, às vezes tem barulho, não tem. Por isso tem que preparar. Não é simples fazer um bom DDS. Mas quando você faz assim, envolve as pessoas, aí você está botando elas na tomada de decisão, e isso é muito legal. As pessoas vão se envolver mais, vão ter uma sensação de pertencimento, né? Isso legal, é interessante. Cara. É interessante mesmo, porque a gente, eu acho que o DDS ele é sempre um estigma, assim, e ao mesmo tempo um mistério. Porque a gente fala, vamos fazer um DDS diferente, vamos fazer um DDS dinâmico, mas muitas vezes aquele dinâmico, é uma ideia, vou levar um capacete, eu vou levar uma escada ali para ensinar a montar a linha de vida. Só que o cara, ele retém a informação toda. É assim, você
né, monta assim, coloca assim, ele fez uma forma dinâmica, mas não teve interação, né? Não pensou, não raciocinou naquilo, né? E é interessante, cara, essa jogada de você... fazer o cara participar, isso é bom pra caramba. Tem esse lado de você fazer uma pergunta inusitada que todo mundo parou pra pensar e às vezes nem você tem a resposta. Por exemplo, todos os acidentes são evitáveis. Você joga a pergunta, todos são evitáveis? E aí deixa a galera se matar lá pra responder. Tem uns que são, outros são. Mas caiu um meteoro, mas se, né? Começa essas discussões. Mas, no final das contas, você consegue envolver todo mundo, tá todo mundo intelectualmente conectado ali naquela conversa. Também os caras ficam preocupados ali, falando, será que o cara vai falar uma besteira? Então ficou todo mundo ali, né? Ligado, pra depois tirar um sarro. Né? Será que tá me testando?